E aí pessoal, tudo bem? Professor André na área, mais uma videoaula para a turma do nono ano de Geografia. Lembrando a vocês que o conteúdo dessa aula está no meu canal Celc Geografia, vai lá. E bom pessoal, essa aula é a continuação da última aula do vídeo 3, onde falávamos da África. E nessa aula vamos continuar falando do espaço socioeconômico da África. Bom pessoal, agora vamos falar de economia. Basicamente, a maioria dos países da África estão no primeiro setor. Para quem não lembra, o primeiro setor da economia é o setor econômico, onde está a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O segundo setor é onde está a construção civil e a indústria. E o terceiro setor, comércio e serviços. Bom, basicamente, eu acabei de falar para vocês que a agricultura e a mineração são as principais atividades de muitos países desse continente. E até hoje, muitos desses países são extremamente dependentes de suas antigas colônias, mantendo o que a gente pode chamar de neocolonialismo, que é a dependência através dos aspectos econômicos, através das fábricas, indústrias, plantações, que ainda pertence aos seus antigos colonizadores. Bom, galera, antes de falar sobre a agropecuária na África, eu vou dar aqui um breve resumo de sistemas agrícolas, né? Ou seja, a diferença entre uma agricultura comercial, que é mecanizada e voltada para exportação, ou seja, monocultura, e a agricultura familiar, policultura e voltada para o mercado interno. Essa matéria a gente viu lá no sétimo ano, lembra? Bom, vamos lá, pessoal. Eu peço para que vocês olhem agora para a tela e percebam essa figura que está aí agora. Um grupo de pessoas cuidando do solo, geralmente da própria família, que não tem nenhuma máquina moderna, nenhum grande trator colheitador, nenhuma máquina para irrigar, ou seja, contam. No máximo ali com um tratorzinho velho, quando nunca uma enxada para arar a terra, para abrir, jogar a semente. Essa é a chamada agricultura tradicional, agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Lembrando que subsistência quer dizer para existir, né? Para existir, subsistência, para eu existir, né? Então é uma plantação voltada para a venda do excedente. Esse tipo de agricultura, agricultura familiar, de subsistência, tem poucos investimentos da parte do governo e poucos investimentos da parte dele mesmo. Certamente essas famílias não têm dinheiro, por exemplo, para investir em um maquinário moderno. Então essas famílias fazem a plantação de monoculturas, ou seja, geralmente não uma cultura só, arroz, feijão, mandioca, milho, aquelas coisas, né, para atender o mercado interno, né, em oposição, por exemplo, à agricultura comercial, que já é voltada, que a gente vai falar daqui a pouco, especificamente para o mercado externo. Então tem poucos investimentos, né, as terras em que essas pessoas, na sua grande maioria pobres, plantam, são terras desvalorizadas, não são as melhores terras. Lembrando que as melhores terras estão lá com os antigos colonizadores, tá ok? Isso faz com que boa parte dos alimentos dos países da África tenham que ser importados, ou seja, a África, na sua grande maioria, tem que comprar comida de fora, porque os alimentos que são produzidos para lá, geralmente são produzidos voltados para atender o mercado da África. Como pode um continente que produz tanta comida e essa comida não vai para os africanos, vai para os europeus, e aí os africanos acabam, né, tendo problema em alguns países desses, inclusive da fome e da miséria, que é claro, não é exclusivamente só por esse motivo, ou seja, a destruição do sistema agrícola de subsistência, é também pelaquilo que a gente já discutiu, a questão, por exemplo, das guerras civis, que também interfere nesse caso aí da fome. Bom, pessoal, em contrapartida, o sistema agrícola mais utilizado na África subsaariana, porque boa parte dessa agricultura familiar que a gente acabou de falar, ela está lá na África Islâmica, que também é chamada de África Branca ou África do Norte. Boa parte da África subsaariana, ela se dedica à agricultura comercial, essa mesmo, né, que foram introduzidos os países da Europa, não é, no período do imperialismo.
Beleza? Então, a agricultura na parte subsaariana, ou seja, na parte mais pobre da África, ela se dá num sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? Eu já cheguei a falar para vocês na aula passada. É um tipo de plantação que é voltada para o mercado externo, geralmente monocultor, ou seja, interessam para eles especificamente atender um nicho no mercado. Por exemplo, uma monocultura exportadora do tabaco, a outra do amendoim, o outro vai lá e planta o amendoim, o outro vai lá e planta o algodão, enfim, são plantações monocultoras, cada plantation para oferecer um tipo de produto, um tipo de plantação, um tipo de cultura específico para o mercado externo, mais especificamente para a Europa. A questão da produção de alimentos fica mais ou menos assim, dessa forma. Bom, a África Islâmica, a África do Norte, ela tem em grande parte o seu sistema agrícola voltado da agricultura familiar, logo voltado para o mercado interno. Então o problema da fome lá é mais ameno. Já a África subsaariana, que tem o seu sistema agrícola voltado mais para o mercado externo, o sistema de exportação monocultora, a fome ela vai imperar mais devido a esse motivo. A maioria dos alimentos são voltados para o mercado europeu e para a China, restando ao mercado interno, ou seja, o abastecimento dos alimentos dos africanos, o arroz, o feijão, a batata, ter que comprar, ou seja, exportar de fora. A pecuária, que é a criação de animais para fins de consumo humano, ou seja, a criação de boi, de cabra, de aves, de suíno, não é muito difundido na África devido às dificuldades naturais. A gente tem que entender que foi um continente muito desgastado durante centenas de anos, movimentos tectônicos, ainda há placas tectônicas que se mexem ali, falhas tectônicas que a gente já estudou, por exemplo, que foi o caso ali perto do chifre da África, nós temos ali montanhas antigas, isso tudo vai favorecer o surgimento de minérios, minérios, pedras preciosas e até petróleo. Entretanto, vai dificultar ali a vida de criadores de animais, ok? Então, a parte de pecuária é um pouco mais difícil. E soma-se também o fato dos rios, apesar de ter bastante rios, são rios mal distribuídos e ainda temos presença de desertos. Isso tudo dificulta. Lembrando que na parte da agricultura, ela representa 30% do PIB. E é muita coisa, tá? É muita coisa para um país, 30% do PIB, que é a grana que acumula durante um ano. E a pecuária ela vai se dar mais na parte dos caprinos, as cabras e as ovelhas, ovinos e caprinos. Quanto aos recursos naturais, pessoal, o ouro, o diamante, que foi citado aí, boa parte das empresas mineradoras, adivinham, são europeias, são americanas, ou seja, são as multinacionais que estão ali retirando as riquezas naturais, o ouro, o diamante, o minério de ferro, e boa parte dessas riquezas eles vendem, ou seja, levam para os seus países de origem. E óbvio, por consequência, a maior parte do lucro que envolve a exploração dos minérios, tal como esse que eu já falei, o ouro, a prata, o diamante, também o petróleo, maior parte dos lucros vão para esses países desenvolvidos. Por isso que há muita revolta no que consiste essa DIT, essa Divisão Internacional do Trabalho, onde os países desenvolvidos exploram os países subdesenvolvidos. Ou aquela terra e aquele território está vendido a uma concessão desses países desenvolvidos, gerando muita controvérsia na parte econômica do mundo. Atualmente, os dois países que estão disputando essas matérias-primas dos países africanos são os Estados Unidos e a China. São dois países que aproveitam esses recursos energéticos para garantir a produção de suas indústrias. O petróleo, por exemplo, é disputado entre os dois. O petróleo, no caso, o petróleo da África. E os países que detêm mais esse petróleo na África são aqueles países lá próximo do Oriente Médio. Aliás, já falei para vocês que o norte da África também pode ser chamado de Oriente Médio,
que é a África do Norte, também chamada de África Islâmica ou África Branca. Bom, enfim, Egito, Tunísia, Marrocos, Nigéria, são países que têm grandes reservas de petróleo na África e que são disputadas por chineses e também pelos Estados Unidos. Lembrando que os chineses estão comprando boa parte das reservas de minérios e também de diamantes na África. São grandes exploradores lá na África e também reservas de petróleo. Entre 2000 e 2010, 5 países chamados de emergentes, ou seja, de industrialização tardia, com um certo nível de industrialização, se juntaram. São eles: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesse processo, eles formaram os chamados BRICS. Então, a gente sabe que a África do Sul é um país da África, certo? Ali no sul da África. Então, a Índia, com essa parceria com a China, se a China está explorando, como já foi dito, a África, obviamente que a Índia também está fazendo parte desse mercado, né? As atividades industriais no continente africano estão voltadas, sobretudo, principalmente para os beneficiamentos de produtos agrícolas, como soja, cana-de-açúcar, algodão, café. Assim, a maioria dos estabelecimentos industriais são usinas de açúcar, fábricas de tecido, torrefadoras de café, fábricas de suco, ou seja, são fábricas ou indústrias de bens não duráveis, geralmente com pouca tecnologia e voltadas para o campo. Isso acontece porque a maior parte dos países da África não investe em pesquisa em tecnologia. Aliás, nem tem dinheiro para isso, né? São países subdesenvolvidos e com poucos recursos. Então ficam no setor primário. E isso cria um grande problema, porque essa forte dependência dos países desenvolvidos faz com que a maioria dos produtos industrializados tenham que vir de fora. Então, a maioria desses países da África tem que depender dos países desenvolvidos, né, para produtos químicos, metalurgia, automóveis, vestuários, eletrodomésticos. E como já dito, a África do Sul tem o seu maior parque industrial da África. É muito parecido com o sistema das indústrias aqui do Brasil, ou seja, baseando as suas indústrias, indústrias automobilísticas, indústria do setor de eletrodoméstico, na tecnologia militar e por aí vai. Mas nunca devemos esquecer que a maior parte da industrialização da África do Sul ainda continua dependência dos países desenvolvidos, ou seja, as transnacionais. Só que nós temos uma curiosidade. No Brasil, boa parte dos centros urbanos teve um grande crescimento, uma macrocefalia, né? O inchaço das cidades aconteceu devido à Revolução Industrial que aconteceu no período da década de 70 no Brasil para frente. Ou seja, as indústrias atraíram as pessoas para as cidades. Mas o que fazer em um continente onde boa parte da PA, da população economicamente ativa, está no campo, né? Onde boa parte da economia se baseia na área rural, né? Qual é a função da cidade numa situação dessa? Ela exerce basicamente as funções administrativas. E o setor que mais tem, né, nas cidades é o terceiro setor, o comércio e os serviços. Lembrando mais uma vez, isso não se enquadra, por exemplo, a África do Sul, que tem uma economia muito parecida com a do Brasil. A característica principal são o inchamento das cidades. Lá sim aconteceu a industrialização e aí a função principal é o emprego. Bom, pessoal, essa videoaula ela vai terminar por aqui porque ela já se estendeu bastante. Mas nós vamos continuar o assunto, nós vamos fechar esse assunto com a fome e a situação social nos países da África. Mas antes de terminar, eu queria deixar uma indicação de um filme muito bom que eu e minha esposa vimos na Netflix, tá? O nome desse filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. É um filme baseado em fatos reais, a minha esposa chorou.
é emocionante. Ele tem a ver com a aula de hoje e com a próxima aula que nós vamos estar estudando, tá ok? Esse menino, ele tinha um sonho. Eu não vou contar o filme todo não, pode ficar tranquilo, né? Eu não vou dar o spoiler não. Mas ele tinha o sonho de estudar. Mas ele era muito pobre. Lá na África, não é igual aqui no Brasil, que os colégios públicos você encontra assim, grande quantidade. Lá, a educação é mais negligenciada, a corrupção é maior e os governantes lá não costumam investir em educação. Então, o colégio lá, público, é difícil e a maioria dos colégios particulares cobram muito caro. Então, esse menino, ele meio que fingiu que ganhou uma bolsa, conseguiu estudar durante um pequeno tempo e nesse pequeno tempo ele desenvolveu um catavento que gerava energia para um rádio de pilha. E ele teve a ideia de gerar energia para uma bomba que iria puxar água, que iria ajudar o pai na irrigação, certo? Na aula de hoje lá, a agricultura de subsistência da tribo. E aí o pai relutou, enfim, mas vocês vão ver lá, né? Eu já falei para vocês que é baseado em fatos reais. No fim, esse rapaz ganhou uma bolsa na universidade, isso na vida real, tá? Ajudou a tribo dele, enfim. Esse filme vai mostrar as dificuldades, né, do dia a dia lá da agricultura da África, tá ok? Um grande abraço e até mais.